Continuação da leitura do Livro dos Médiuns, página 301, questão 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomar falsos nomes? Certamente poderiam, mas quanto mais são maus, mais teimosos e resistem a injunções. É bom que saibam também que há pessoas pelas quais os espíritos se interessam mais que as outras. Quando julgam necessário, elas sabem preservá-los atentado da mentira. Contra essas pessoas, zombadores são impotentes. 20º. Qual é o motivo dessa parcialidade? Não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que levam seus conselhos a sério e trabalham seriamente para o seu próprio aperfeiçoamento. Esses são seus preferidos e os ajudam. Poucos se inquietam com aqueles com os quais perdem seu tempo em belas palavras. 21. Por que Deus permite aos espíritos de cometer o sacrilégio de tomar falsamente nomes verdadeiros? Poderiam perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. Os espíritos, assim como os homens, têm seu livre-arbítrio tanto no mal como no bem, mas nem a um como ao outro a justiça de Deus faltará. 22º, 22. Há fórmulas eficazes para expulsar os espíritos zombeteiros? Fórmula é matéria. Bom pensamento em Deus vale mais. Fórmula é matéria. 23º. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimagináveis, inimitáveis, espécie de emblemas que podem fazer reconhecer e constatar sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazer conhecer que a superioridade de suas ideias e de sua linguagem. Todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, eles se traem de tantas maneiras que é preciso ser cego para se deixar enganar. 24º. Os espíritos zombeteiros não podem também imitar o pensamento? Imitam o pensamento como os cenários de teatro imitam a natureza. 25º. Parece fácil de descobrir a fraude por um estudo atento? Não duvidem, os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. É necessário ter olhos de negociante de diamantes para distinguir a verdadeira pedra da falsa. Aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. 26º. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática que dão mais valor às palavras que às suas ideias e que tomam mesmo ideias falsas e dão mais valor às falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas, que não são capazes de julgar as obras dos homens, podem julgar a dos espíritos? Quando essas pessoas têm modéstia suficiente para reconhecer a sua incompetência, não confiam nelas mesmas. Quando por orgulho se creem mais capazes dos que são, pagam o preço da sua vã vaidade. Os espíritos zombeteiros sabem bem a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar que outras que têm espírito e saber. Bajulando as paixões, fazem do homem tudo o que querem. 27º. Na escrita, os maus espíritos se traem, algumas vezes por sinais materiais involuntários. Os habilidosos não, os desajeitados se atrapalham. Todo sinal inútil e pueril é um índice certo de inferioridade. Os espíritos superiores nada fazem de inútil. 28º. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos por uma impressão agradável ou penosa que sentem à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação compulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios de que a má natureza dos espíritos que se manifestam? O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra, o espírito que vem a ele. O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem a ele. Quando o espírito é feliz, está tranquilo, leve e calmo. Quando é infeliz, ele fica agitado, febril e essa agitação passa naturalmente para o sistema nervoso do médium. De resto, é assim que é o homem sobre a terra. Aquele que é bom e calmo e tranquilo e aquele que é mau está sempre agitado. Nota. A
médiuns de maior e menor impressionabilidade nervosa, pela qual a agitação não se pode considerar como uma regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem ter-se contra as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável dá a impressão e um efeito de contraste. Porquanto, se o espírito do médium se simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso que não se confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato com espíritos imperfeitos. Capítulo 25. Evocações. Considerações gerais, espíritos que podem ser evocados, linguagem a manter com os espíritos, utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, pessoas vivas e telegrafia humana. 269. Espíritos podem se comunicar espontaneamente ou ouvir a nosso chamado, quer dizer sobre evocação. Algumas pessoas pensam que se deve abster de evocar tal espírito, que é preferível esperar aquele que quiser se comunicar. Elas se fundamentam sobre essa opinião, que é chamado um determinado espírito, Elas se fundamentam sobre essa opinião, que chamado um determinado espírito, não é certo que seja ele que se presente, enquanto que aquele vier espontaneamente de sua própria vontade, e de sua própria vontade, prova melhor a sua identidade, porque anuncia o desejo que tem de conversar conosco. Ao nosso ver, aí está um erro. Primeiro, porque há sempre espíritos em volta de nós, na maioria das vezes de baixo estágio, que desejam se comunicar. Não chamando nenhum em particular, é abrir a porta para todos que quiserem entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre para todos e sabe-se que daí resulta. O apelo direto feito a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamamos por nosso desejo e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem o apelo direto, o espírito não teria motivo de vir a nós se não for o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens, e o inconveniente não seria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se domina os espíritos, e quando se tem a certeza de não deixar-se dominar pelos maus. Então, é sempre útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque o seu pensamento não sofre nenhum constrangimento, e podemos obter dessa maneira coisas admiráveis. Enquanto não se sabe se o espírito que foi chamado esteja disposto a falar, ou seja, capaz de fazer no sentido que se deseja, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo, aquelas que se ocupam trabalho seguido, há sempre espíritos habituados que se encontram nelas sem que os homens chamem. Sem que os chamem, pela razão da regularidade das sessões. Eles são prevenidos frequentemente, tomam a palavra espontaneamente para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer, e então facilmente reconhecidos, seja pela forma de linguagem que é sempre idêntica, seja pela escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares. Que lhes são familiares. 270. Assim que se deseja comunicar com um espírito determinado, é necessário evocá-lo. Ver item 203. Se ele pode vir, obtém-se por uma resposta sim, estou aqui, ou ainda o que querem de mim. Algumas vezes entra diretamente na matéria, respondendo por antecipação as perguntas que se lhe propõe a dirigir. Assim que um espírito é evocado pela primeira vez, é preciso designá-lo com precisão. Nas questões que lhe são dirigidas, é necessário evitar formas secas e imperativas que seriam para ele motivo de afastamento. Essas perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, segundo o espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. 271. Frequentemente fica-se surpreso pela prontidão com que um espírito se apresenta, e mesmo pela primeira vez,
Dir-se-ia que ele foi prevenido. É o que acontece quando se preocupa antecipadamente com a sua evocação, e como temos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam os caminhos de tal sorte a isso que a isso nada se opõe. O espírito que se quer chamar já está presente. Do contrário, é o espírito do familiar do médium ou do interrogador, um dos frequentadores habituais que vão procurá-lo, e para isso não precisa muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos teriam dito Mercúrio. Marca um prazo, 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora ou mesmo muitos dias. Quando ele chega, diz: Estou aqui. Então se pode começar a fazer as perguntas que se deseja. O mensageiro não é sempre o intermediário necessário, porque o apelo do evocador não pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está explicado no item 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão dos pensamentos. Quando falamos em fazer invocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação seja levada a sério e não levianamente. Se aqueles que vêm aí é apenas uma fórmula sem consequência, fariam melhor se abster de evocar. 272. As evocações oferecem às vezes dificuldades aos médiuns, que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de respostas precisas às questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, flexíveis e positivos, e já se viu que esses últimos são muito raros, porque, assim como dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre imediatamente com o primeiro espírito que se apresenta. Por isso é útil que os médiuns não se entreguem às evocações detalhadas, senão depois estaremos seguros do desenvolvimento da sua faculdade e da natureza dos espíritos que o assistem. O que são mal assistidos e as invocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. 273. Os médiuns são muito mais procurados pelas evocações que pelo interesse de interesse privado que pelas comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que tem de se conversar com muitos entes que nos são caros. Sobre esse assunto, devemos fazer muitas recomendações aos médiuns. Primeiro, é não ceder a esse desejo, senão com reserva no tocante às pessoas sobre a sinceridade das quais não estejam completamente seguros, e desse pôr em guarda contra as armadilhas que as pessoas malfazejas podem lhe preparar. Segundo, de não se prestar sob nenhum pretexto se perceberem uma finalidade de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador, de se recusar a toda questão ociosa e que saia do círculo daquelas que se pode racionalmente dirigir aos espíritos. As questões devem ser postas com clareza, nitidez e em segundas intenções. Se quiserem respostas categóricas, é necessário então rejeitar todas aquelas que teriam um caráter indicioso, porque se sabe que os espíritos não gostam de perguntas que têm por finalidade pô-los à prova. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir em franca e abertamente ao fim, sem subterfúgios e sem rodeios. Se teme se explicar, é melhor que se abstenha. Convém ainda não fazer, senão com muita prudência, as evocações na ausência de pessoas que as pedem. É preferível não fazê-las. Só essas pessoas são aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade, a provocar esclarecimentos, se forem necessários, e a fazer perguntas ocasionais exigidas pelas circunstâncias. Além disso, sua presença é um laço que atrai o espírito, frequentemente pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, em uma palavra, deve evitar tudo que poderia transformá-lo em agente de consulta, o que aos olhos de muita gente é sinônimo de leitor de sorte. Espíritos que podem ser evocados. 274. Podem-se evocar todos os espíritos de qualquer grau da escala que pertençam, os bons, os maus, aqueles que deixaram a vida recentemente, como aqueles que viveram nos tempos mais antigos, homens ilustres como os obscuros, nossos parentes, nossos amigos, com aqueles que são indiferentes. Não foi dito que eles queiram ou possam sempre atender o nosso apelo, independente da sua própria vontade ou da permissão que pode lhe ser recusada por um poder superior, podem estar impedidos por motivos que não é sempre dado a conhecer. Participei de uma oficina de moralismo, eu mexi com tinta e eu acho que eu acabei absorvendo um pouco que era spray, então me desculpem se não estiver muito bom de ler hoje.
Mas nós vamos continuar. Não foi dito que eles queiram ou possam sempre atender nosso apelo, independente de sua própria vontade ou permissão, que lhes pode ser recusada por um poder superior. Podem estar impedidos por motivos que não nos é sempre dado a conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se imponha às comunicações, salvo o tratamento a seguir. Os obstáculos que lhe podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e frequentemente decorrem das circunstâncias. 275. Entre as causas que podem se opor às manifestações de um espírito, umas são pessoais, outras lhes são estranhas. É necessário colocar entre as primeiras as suas ocupações ou missões que cumpre e das quais não se pode afastar para ceder os nossos desejos. Nesse caso, sua vista é adiada. Há ainda sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode ser um impedimento a um certo momento dado, sobretudo quando tem lugar nos mundos inferiores e quando o espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, aqueles onde os laços do espírito e da matéria são muito tênues, a manifestação é quase tão fácil que no estado errante, e em todos os casos mais fácil do que aqueles onde a matéria corporal é mais compacta. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, a pessoa que o evoca, ao meio qual faz a evocação, enfim, a finalidade que se propõe. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende de simpatia ou antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o estranho, que pode tomá-lo como intérprete com prazer ou repugnância. Isso depende ainda abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento e da faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com melhor boa vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que não lhes oferecem nenhum obstáculo material. Quando há igualdade de condições morais, quando há mais de um médium tem a facilidade para se escrever ou para se exprimir, mais as suas relações com o mundo espírita se ampliam. Quando a igualdade de condições morais, enquanto mais o médium tem a facilidade para escrever ou se exprimir, mais as suas relações com o mundo espírito se ampliam. 276. É necessário considerar a facilidade que vem do hábito de comunicar-se com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com o daquele que o chama. A questão da simpatia à parte, estabelece-se entre eles uma relação fluídica que torna-se as comunicações mais fáceis. É por isso que a primeira manifestação não é tão satisfatória como se poderia desejar, e também porque os próprios espíritos pedem para ser chamados de novo. O espírito que vem habitualmente sente-se em casa, está familiarizado com seus ouvintes e seus intérpretes, fala e age livremente. 277. Resumindo, de tudo foi dito. Resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica o espírito a obrigação de estar nas nossas ordens. 277. Eu vou repetir para assimilar. Resumindo de tudo que foi dito, resulta: a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que ele pode vir em um momento e não em outro, com tal médium e tal evocador que lhe agrade e não com outro. Dizer o que quer sem poder ser constrangido para dizer o que não quer. Ir-se quando isso lhe convém. Enfim, por causa de dependentes ou por causas dependentes ou não de sua vontade, depois se mostrar assíduo durante certo tempo, pode de repente deixar de vir. É por todos esses motivos, quando se deseja chamar um espírito novo, que é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que não for, geralmente ele dará os motivos, então é inútil insistir. 278. Uma importante questão se apresenta aqui, aquela de saber se há ou não inconveniente de invocar maus espíritos. Isso depende da finalidade que se propõe a do ascendente a que se ter sobre eles. Não há inconveniente quando se chama com uma finalidade séria e instrutiva, tendo em vista o seu aperfeiçoamento. O inconveniente será grande, ao contrário, se é por sua curiosidade ou diversão, ou se os bons
ou se nos colocamos sob sua dependência, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes pedem, com a ressalva de punir severamente mais tarde o temerário que ousasse invocar o seu auxílio, acreditando que fossem mais poderosos que Deus. É em vão prometer aplicar no bem e despedir o servidor uma vez o serviço prestado. Esse serviço solicitado, por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto assinado com o mau espírito, e este não o larga a presa com facilidade. 279. Não se exerce a ascendência sobre espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos reconhecem os seus mestres nos homens de bem. Contra aqueles que só lhe opõem à vontade, uma espécie de força bruta, lutam, reagem e frequentemente são mais fortes. Há alguém que procurava dominar assim um espírito rebelde por sua vontade. O espírito lhes respondeu: Deixa-me tranquilo com teus ares de mata-mouros. Tu que não vale mais que eu. Quem diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Admira-se que o nome de Deus que se invoca contra ele seja insuficiente. São Luís deu razão na resposta seguinte: o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode lhe servir com autoridade nas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com as coisas que lhes opõe. A arma mais terrível e inofensiva nas mãos inábeis para dela se servir ou incapazes de usá-la. Linguagem a manter com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou de inferioridade indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais elevados, mais direito têm ao nosso respeito, e consideração e submissão. Não devemos testemunhar menos deferência do que falamos se fossem vivos, mas por outros motivos. Em vida, iríamos considerar o cargo e a posição social. No mundo dos espíritos, o nosso respeito se dirige à sua superioridade moral. Sua elevação não os coloca acima das puerilidades das nossas fórmulas aduladoras. Não é por palavras que se pode enganar-lhes a benevolência, é pela sinceridade dos sentimentos. Seria então ridículo dar-lhe títulos que os nossos usos consagram à distinção dos cargos e que, quando vivos, podiam bajular a sua vaidade. Se forem realmente superiores, não somente não ligam para isso, como lhes desagrada. Um bom pensamento lhe é mais agradável que as palavras mais elogiosas. Se assim não fosse, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico que foi sobre a terra, príncipe da igreja, homem de bem, praticamente da lei de Jesus, responde um dia a quem evocava, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverás dizer ex-Monsenhor, porque aqui só há um Senhor que é Deus. Saibam que vejo aqui aqueles que sobre a terra se ponham de joelhos aos meus pés, diante deles me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos mostra a linguagem que convém ter com eles. Entre eles, há os mesmos inofensivos e benfazejos, são levianos, ignorantes e estouvados. Tratá-los como igual a espíritos sérios, assim são como fazem certas pessoas. Seria o mesmo que se inclinar diante de um aluno ou diante de um asno enfeitado com um boné de doutor. O tom de familiaridade não lhes causa estranheza nem os melindra, pelo contrário, lhes agrada. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes. Sejam quais forem as faltas que expiam, seus sofrimentos merecem nossa consideração, que a ninguém se gabe de escapar dessa palavra do Cristo. Aquele que está sem pecado, que jogue a primeira pedra. A benevolência dos que lhes testemunhamos é para eles um consolo. Na falta de simpatia, devem encontrar a indulgência que queríamos para nós mesmos. Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem. Suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos são seguramente menos dignos de nosso interesse, aqueles cujas palavras atestam um arrependimento. Devemos ao menos a piedade que temos pelos grandes criminosos. O meio de os reduzir ao silêncio é de nos mostrarmos superiores a eles, pois estabelece uma intimidade com aqueles de quem nada temem. Os espíritos perversos reconhecem seus superiores entre os homens de bem, como reconhece dos superiores.
superiores. Resumindo, seria irreverente tratar de igual para igual os espíritos superiores, como seria ridículo ter a mesma deferência para todos, sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento por aqueles que nos protegem e nos assistem, por todos os outros, uma benevolência da qual talvez um dia tenhamos necessidade. Penetrando no mundo incorporal, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que os habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram altares. Para nós são criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. Utilidades das evocações particulares. 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade. Utilidade das evocações particulares. 281. As comunicações que se obtêm com os espíritos superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos alcançaram um grau de perfeição que se lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, de penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar